Olá, meu nome é Lucas Pedro e hoje eu estou aqui para trazer para você um pouco mais sobre uma resenha de um livro que eu li. Dessa vez não é um livro cristão, é um livro secular. Eu gosto muito de fazer isso, de ler alguns conteúdos que não são cristãos para trazer uma conexão do conhecimento bíblico, do conhecimento cristão, da experiência de vida cristã com a leitura de alguns autores que podem até ser cristãos, mas nesse momento não estão escrevendo sobre algo de fé, da fé cristã. E hoje eu trouxe esse livro aqui, muito interessante, do filósofo Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano, que ele é famoso por escrever esses livros pequenininhos, mas impactantes, e esse aqui, se você não conseguiu ver na capa, é um livro que ficou muito conhecido, chamado Sociedade do Cansaço. O autor, de uma maneira bem breve, eu vou explicar, ele defende o seguinte, que nós vivíamos até algumas décadas atrás, até o final do século passado, nós vivíamos a sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar que nós construímos, principalmente pós-guerras mundiais, pós a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é a sociedade organizada por hospitais, exércitos, escolas, governos e toda a burocracia que foi criada, toda a disciplina e a ordem que foi criada em torno da, dessa, desse pensamento racionalista humano. Nós, então, até final do século passado, nós vivíamos sob o jugo, e é importante essa expressão com a conexão que eu vou fazer com a palavra de Deus, nós vivíamos sob o jugo da sociedade disciplinar. Você tem que fazer isso, você tem que estudar isso, você tem que aprender isso, menino, comporte-se, obedeça a professora na escola, obedeça ao guarda na rua, obedeça às autoridades, se precisar de uma ajuda de saúde, você vai no hospital e teu cadastro tem que estar todo certinho lá, sua documentação tem que estar toda certinha, na escola, no trabalho, a carteira de trabalho. Essa é a tal da sociedade disciplinar. Necessária, sim, necessária, mas exaustiva. Então, ele coloca que a sociedade disciplinar é uma sociedade que já trouxe uma bagagem, um fardo pesado para a sociedade. Necessário, mas pesado. Um fardo burocrático, de ordem, de regras, muito necessário. Porém, aí ele coloca que houve uma adição, não foi um chaveamento, foi a adição daquilo que ele nomeia como sociedade de performance, que é uma sociedade com valores muito mais livres, mas é uma sociedade que ela acaba sendo subjugada pela performance, pela necessidade de você sempre estar se superando, e aí você não precisa mais de um chefe, você não precisa mais de um professor, você não precisa mais de um tutor, você não precisa mais de alguém, de alguma autoridade militar acima de você para te pressionar a ser melhor, a ser mais disciplinado, a vender mais, a produzir mais, a fazer mais. Não, você é o seu próprio capataz, você é a sua própria autoridade, só que você exige de você até mais do que aquelas autoridades da sociedade disciplinar. Então, nós vivemos hoje, inevitavelmente, sob o jugo dessas duas sociedades. Isso segundo o autor Byung-Chul Han. A sociedade disciplinar, porque nós ainda precisamos de seguir todas essas regras de trânsito,
na escola, no trabalho, a faculdade, o vestibular, tudo. E, além disso, nós vivemos sob esse jugo dessa sociedade de performance que diz que nós precisamos ser positivos, que nós precisamos ser felizes, que nós precisamos sorrir, que nós precisamos viajar o tempo todo, que nós precisamos ser os melhores vendedores, que nós precisamos ser os melhores profissionais, que nós precisamos ser os melhores pais, os melhores filhos, os melhores mestres, os melhores tudo. Nós precisamos ser vencedores, nós precisamos ser a pessoa que acorda de manhã e gritando: hoje é um dia de sucesso na minha vida. É a teologia, né? Trazendo já para a conexão que eu gosto de fazer com a fé cristã. Aí vem a teologia da prosperidade, depois a teologia da felicidade e agora a teologia do coach, né? Teologia da positividade. E aí vem Jesus e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando a gente lê esse livro da Sociedade do Cansaço e a gente se depara com as palavras de Jesus, a gente pensa o seguinte: tem alguma coisa errada. Eu que sou cristão também estou mergulhado em um contexto de sociedade disciplinar e sociedade de performance que eu, como cristão, como seguidor de Cristo Jesus, não deveria estar. Pelo menos eu deveria estar com os meus olhos e o meu nariz de fora desse mar de cansaço e de exigências, pelo menos para poder respirar, olhar para as pessoas que estão do meu lado e falar: olha, peraí, não é o certo, esse jeito de viver não é o certo. Cristo nos ensinou algo diferente. Cristo está nos chamando, Cristo está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu achei muito legal uma conexão que eu fiz dessas palavras de Jesus com o contexto do povo que estava ouvindo isso lá no primeiro século e o nosso contexto hoje. Quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele usa então essas duas palavras. Ele diz que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Aquelas pessoas provavelmente estavam cansadas e sobrecarregadas porque elas estavam sob o jugo de uma religião hipócrita, com altas exigências legalísticas e também sobrecarregadas com um regime ditatorial romano. Então elas tinham sob o lombo delas esses dois pesos de opressão: a opressão religiosa, legalística, a opressão romana da disciplina, da autoridade e da violência. E nós também temos isso hoje. Nós vivemos sob a opressão da sociedade de performance, sob a opressão da sociedade disciplinar. E Jesus está dizendo as mesmas palavras que ele disse lá no primeiro século, ele continua dizendo para nós: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aí vem aquela história que a gente ouve bastante na igreja sobre o jugo, né? Que o jugo é aquela peça de madeira que era colocada sobre os bois. E ele está dizendo: aprendam comigo, estejam sob o meu jugo, que vocês vão ver como a vida é diferente. Aprendam comigo, não com eles, não com esse pensamento do presente século. Aprendam comigo como é viver. E aí a reflexão que eu quero trazer para você é a seguinte: será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos reagindo a essas palavras de Jesus? Será que nós estamos indo até Cristo e colocando o jugo de Cristo sobre os nossos lombos
e aprendendo com ele, porque nós temos tudo. Nós temos a graça de Deus, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Todas as ferramentas, todas as condições necessárias para olhar para a sociedade do cansaço, para olhar para a sociedade disciplinar, para olhar para a sociedade de performance e dizer: tudo bem, mas o meu Senhor é Cristo Jesus. Você não manda em mim. Esse ar, esse oxigênio poluído de performance não toma conta de mim. E o lado disciplinar é tudo bem, eu sigo essas regras colocadas pelo Estado, colocadas pela sociedade, mas vocês não me têm como seus servos, porque eu sou servo apenas de Cristo Jesus. Será que realmente nós cristãos estamos conseguindo reagir lucidamente a essas ditaduras que nós mesmos criamos na sociedade? Eu acho interessante que um autor secular consiga ter tamanha lucidez de interpretar a nossa sociedade, mesmo sem apelar para o conhecimento bíblico. Nós que somos cristãos deveríamos ter muito mais lucidez para enxergar essas doenças da nossa sociedade e para pegar pessoas pelas mãos e trazer para Cristo Jesus. Vinde a mim, porque não é desse jeito que era para a gente viver. Não era esse o plano, não era esse a vontade, não era essa a vontade de Deus para nós. Então essa é a reflexão que eu fiz lendo A Sociedade do Cansaço, e eu quero dar uma ênfase especial para um texto que tem no apêndice desse livro, chamado A Sociedade do Esgotamento. Se você lê esse livro, se você adquirir esse livro e ler esse livro, eu sei que a gente não tem costume de ler os apêndices, mas se esforce para ler este apêndice, A Sociedade do Esgotamento, no final do livro, no apêndice. É impressionante como ela é uma verdade, infelizmente uma verdade para muitos líderes cristãos que estão se deixando levar por essa sociedade disciplinar, sociedade de performance, e estão chegando nessa sociedade do esgotamento. Que você possa ter sido edificado com essas palavras. Se você tiver interesse de conversar mais comigo sobre esse assunto, deixe aí um comentário, deixe um contato. Se você leu o livro e gostaria de comentar alguma coisa que eu não comentei, pode comentar aqui também. Joia? Transformai-vos.